bem, turma? Joia? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula. Nós estávamos falando a respeito dos capacitores e agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de solução de circuitos envolvendo capacitores. Da mesma forma que nos circuitos resistivos nós temos a solução através de associação série e paralela, nos capacitores nós também teremos isso, tá? Então a solução do circuito pode se dar através de uma associação série ou através de uma associação paralela. Vamos estudar aqui um pouquinho qual é a diferença de cada uma delas, tá? Bom, começando pela associação série. A associação série de capacitor é idêntica ao do resistor. Você vai pegar o capacitor, ele tem dois terminais, um positivo e um negativo. Você vai pegar o terminal de saída de um capacitor e conectar na entrada do outro, e assim sucessivamente. Então, observem aqui na figura dois capacitores, um capacitor C1 e um capacitor C2. A associação aqui neste caso, ela vai resultar em que nós teremos uma diferença de potencial entre os pontos A, que é a entrada do primeiro capacitor, e o ponto B, que é a saída do segundo capacitor. Então, neste caso aqui, o que nós sabemos? Que a DDP entre esses dois pontos vai ser o quê? Vai ser a soma das quedas de tensão sobre cada capacitor. Então, ΔV ou ΔAB, tá? Vai ser o ΔV1, ou seja, a queda de tensão no capacitor C1, mais a queda de tensão no capacitor C2. Mas eu sei que Q é igual a CV. Logo, V vai ser o quê? Q sobre C. Então, ΔV1 pode ser escrito sendo Q sobre C1 e ΔV2 Q sobre C2. Correto? Ao isolar o Q, eu vou ter essa relação aqui. 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. E aí, a partir disso, o que nós podemos fazer? Na associação séria, eu vou calcular um capacitor equivalente. Então, o meu capacitor equivalente resultante vai ser como? 1 sobre capacitância equivalente igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Ao tirar o mínimo e resolver aqui, eu chego numa relação que é aquela do produto pela soma, tá? Só que percebam que essa relação era usada para quem? Para resistor associado em paralelo. Aqui no caso do capacitor eu uso o produto pela soma para capacitores série. E aí qual é a conclusão que nós chegamos? Que a carga armazenada no capacitor equivalente é a mesma que em cada um dos capacitores. Ok? Bom, e a associação paralela? Como que ela vai funcionar? Da mesma forma da associação paralela de resistores. Você vai ter o terminal positivo do capacitor 1 conectado junto com o terminal positivo do capacitor 2, esse é o nosso ponto A. O terminal negativo do capacitor 1 conectado junto ao terminal negativo do capacitor 2, esse é o nosso ponto B. Então a corrente ela vai tender a se dividir entre o capacitor 1 e o capacitor 2. Ok? Como que vai funcionar aqui neste caso? No caso da associação paralela, a regra é diferente. Nesse caso aqui, eu considero não mais a tensão entre os terminais, mas a carga Q entre os terminais A e B. Então, eu sei que a carga Q vai ser quem? Vai ser a soma da carga Q1, capacitor 1, mais a carga Q2, capacitor 2. Mas eu sei que Q é igual a CV. Então, quem que vai ser Q1? Vai ser a capacitância 1 vezes V. E o Q2? Capacitância 2 vezes V. Colocando o V em evidência, eu vou ter C1 mais C2 vezes V. E aí eu chego na condição que eu posso calcular um capacitor equivalente. Então, meu capacitor equivalente paralelo vai ser a soma das capacitâncias C1 mais C2. E aí eu consigo resolver o meu problema. Percebam que lá em resistores, associação série de resistores, a resistência equivalente era a soma. Aqui nesse caso é o inverso. No caso da associação paralela de capacitores, é que a capacitância equivalente é a soma. Ok?
Então isso aí é um macete, né, uma regrinha que ajuda vocês a entenderem melhor. Basta você lembrar da associação de resistências, porém lembrar que no caso dos capacitores é o inverso. Associação série é o produto pela soma, associação paralela é a soma. E aí no final o que nós temos aqui na associação paralela? Que o sistema é equivalente a um único capacitor com capacidade igual à soma das duas capacidades dos capacitores, certo? Bom, pessoal, o capacitor ele tem uma vasta aplicação na eletrônica. Isso aqui é só para ilustrar para vocês alguns tipos de capacitores que nós temos em placas eletrônicas. Então, a maioria das pessoas acham que os capacitores são só esse tipo 1 aqui, o eletrolítico, e esse tipo 2 de poliéster. E aí, às vezes, tem esses outros capacitores no circuito e as pessoas não conseguem identificar. Então, você tem vários outros aqui. Você tem um capacitor disco cerâmico, você tem capacitor de mica, que é esse aqui, o número 5, capacitor de tântalo, capacitor tipo SMD, são aqueles para circuitos microeletrônicos, um capacitor variável, da mesma forma que a gente tem um varistor, a gente tem um capacitor variável, capacitor a óleo e papel, que são esses dois aqui. Então, só para ilustrar para vocês. Pessoal, vamos fazer um exemplo agora, tá? Então, a gente tem aqui essa nossa figura, temos três figuras, figura A, figura B e figura C. E aí, né, temos aqui o enunciado. Determine a capacitância equivalente da combinação dos capacitores que aparece na figura 25.10a, a qual é aplicada uma diferença de potencial V. Então, tá aqui os valores das capacitâncias. Eu tenho aqui os terminais A e B. Eu tenho uma capacitância C1 paralela a C2, e aí o equivalente dessa vai estar em série com C3. Tenho aqui os valores das minhas capacitâncias. Como que vai ficar a solução desse nosso circuito? Ora, primeiro passo, o que você vai ter que fazer? Calcular o equivalente aqui do paralelo. Ora, associação paralela de capacitor vai ser o que? A soma. Então, o C12 vai ser igual a C1 mais C2. Calculo esse equivalente. Esse meu equivalente calculado vai estar em série com o C3. Aí agora eu vou calcular como? Capacitância série equivalente vai ser produto pela soma. Calculo meu capacitor equivalente final. Então olha lá, ó. Fiz primeiro a equivalência série, C1 mais C2, cheguei no valor, e agora eu vou calcular a paralela, fazendo o produto pela soma. Cheguei no valor dele, equivalente. Feito isso, agora o que nós vamos fazer? Ele quer que eu fale qual é a diferença de potencial nos terminais de entrada da minha figura, tá? Então eu tenho aqui a figura e ele quer saber qual que é a tensão aqui, considerando que nesses terminais de entrada foi aplicado 12,5 volts, ele quer saber a diferença de potencial aqui neste ponto, tá? Entre os pontos A e B. E qual é o valor da carga C1? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Ora, eu sei que para o meu capacitor equivalente, a carga dele vai ser a capacitância equivalente vezes V. Então, é 3,57 microfarad vezes o 12,5. Eu chego na carga do capacitor equivalente, tá? Porém, o que nós sabemos? Que o nosso V12, que seria esta tensão aqui, V12, né, a tensão entre estes pontos, vai ser igual à carga Q12 da associação série dividido pela capacitância da associação série. E aí eu consigo determinar quem? O meu V12, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Feito isso, eu consigo fazer essa relação normal aqui, Q igual a CV. Q1 é igual a C1 V1. Substituindo aqui, eu chego na carga do meu capacitor Q1. Muito fácil, né, turma? Agora, eu peço para vocês que vocês parem um pouquinho o vídeo, pausem o vídeo e tentem resolver o problema novamente para vocês conseguirem fixar, tá?
Muito obrigado pela participação e eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!